Salve galera, Ian na área. Sejam bem-vindos ao meu canal de Reacts, onde eu acabo reagindo aos vídeos que eu assisto nas minhas horas livres e alguns dos vídeos virais aí da internet. Hoje a gente vai reagir aqui a uma das trends aí que dominou a última semana, que começou ali no Twitter, que é sobre um gorila versus 100 humanos. Quem vence? E eu quero trazer aqui para vocês o vídeo do Ei Nerd, que eu acho que vai ser bem interessante, porque ele trouxe aqui a parceria mais técnica de um biólogo para trazer algumas informações ali importantes também para a gente poder definir quem que vence essa. Aproveita, já coloca aí nos comentários quem que você acha que acaba vencendo essa disputa e já se inscreve e curte esse vídeo aí para você continuar acompanhando aqui e apoiando o nosso trabalho. Um gorila versus 100 homens. Essa trending tomou conta da internet do mundo inteiro. O mundo inteiro está debatendo se 100 homens teriam capacidade de vencer um fucking gorila silverback no mano a mano, na trocação. Talvez não os 100 mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Ou 100 mais malucos, né? Não sei. Então fazendo até simulação, usando programa, inteligência artificial. É o debate do século, galera. Então eu acho que como pai das batalhas mortais no Brasil, o Enet tinha que trazer para o canal a resposta definitiva para essa questão com uma batalha mortal lendária. Inestrantes, Peter aqui! Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Nem eu. Tô tranquilo, tô de boa. Eu gosto da vida como ela é hoje em dia, que a gente não precisa caçar, não precisa fazer nada, vai lá no supermercado, faz nossas coisas, não precisa ali ficar mais. Não precisa ficar mais ali tendo que se defender de nenhum animal. Eu gosto da vida como ela é, pessoal. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês teriam coragem de encarar um gorila? 100 de você que tá aí me assistindo. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, se você pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. 100 eu encaro sim, Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás, outra pergunta. Você aceitaria entrar numa jaula com um gorila? Mas rapidinho. Eu não encararia por dinheiro nenhum, pessoal. E eu explico, viu? Eu explico me digam aí se vocês acabam concordando. Nada que a gente tenha o mínimo risco de correr o risco da ruína vale a pena. Por dinheiro nenhum no mundo. Porque nada vale mais do que a nossa própria vida, como é esse caso aqui. Então, não faz sentido a gente correr um risco tão grande por dinheiro no mundo nenhum ali, não faz sentido. Então, peguem aí essa dica, nunca se exponham ali o risco da ruína a algo que você possa simplesmente perder a vida. Acho que não faz sentido nenhum. Traz sair. Oh, man! Quanto de dinheiro? Pô, uma coisa louca, né? Porque, pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a quantidade de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara! Só músculo, porra! Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Vocês viram o shape do gorilão, cara? Tá maluco, meu irmão. E olha que ele nem toma o suco. Não é fake neri, não. Condições! Bom, antes de tudo, eu acho que é importante estabelecer condições num combate, lógico. Senão vira historinha de fantasia. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Aí não, né, galera? Pô, vamos combinar, tem que sair no soco, né? Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Quanto será que é a texto de um gorila, hein? Será que bate 1000? Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão. Mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso.
Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Mas vamos ficar com 220, ok? Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate. Não, pessoal, aí é que vale reforçar, principalmente para quem pratica arte marcial, sabe que a diferença de peso ela faz muita diferença. É muito relevante, é totalmente diferente ali para quem tem um peso maior, a forma ali que recebe os golpes, que também acaba batendo numa outra pessoa, é totalmente diferente o impacto. E é muito relevante essa diferença de peso. Tanto é que não é à toa que por exemplo, vou citar um exemplo aqui de MMA, que os caras do MMA acabam perdendo ali 5, 6, 7, 10 quilos às vezes ali para poder bater o peso da categoria, justamente para conseguir recuperar ali o peso e estar com um peso maior na hora da luta, né? Então, para vocês terem ideia como que essa questão da diferença de peso é relevante. O peso do gorila fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você está ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força de levantamento média de um humano é o próprio peso ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80. O gorilão vai meter aí deve meter umas 4 vezes aí o seu peso fácil. A 120 quilos. Mas claro, Agora imagina, né? 4 vezes, se pesar meia tonelada, já dá aí... Não, meia tonelada não, né? Mais uns 200 quilos já dá quase 1 tonelada, né? alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só para tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes o... Ó, o cálculo aqui não foi tão longe, né? Falei 200 quilos vezes 4 dá 800. Eu errei aí por uns 200 quilinhos. próprio peso. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito e costas deles são desproporcionalmente enormes, né, se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara, não tem como competir com... Calma aí, né, Peter? Contra o gorila, tu tá um franguinho. Dá uma segurada aí. gorila. O bicho é puro músculo. E os músculos dos gorilas também não são iguais aos nossos, né? Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida. Fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele. E é como se ele tivesse o peso de um graveto. Ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda. Isso é natural pra eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força de levantamento. Isso é o gorila parado. Imagina a força do soco. O braço dele em movimento. A força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Se você for um dos 100 homens... Tá maluco? Imagina um carro aí correndo na tua direção. Imagina o impacto. Já era, só a batida dele já leva o farelo ali, quem tiver lutando contra ele. homens, e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, porra, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Agora o negócio ficou sério, hein? Meteu o biólogo na jogada. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó? Se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Olha só. Ô louco, rapaz. O UFC dos gorilas aí. O papo, cara. Por melhor de luta que você fosse, você não ia durar nada. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. Um soco dele já
Já dava pra ver umas estrelas. Se você não está acreditando no que eu estou falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro, aquele vidro que prende leões nos zoológicos? Olha só, se liga. Olha lá, meu irmão. Vem ele, ó. Certeza que esse daí melou a cueca todinha. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui, quebrou o vidro. Ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força desse animal? Olha, a gente pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tu sermente de pedreiro Considerando que tu seja ali o bitelo. na parada. Agora, o gorila, pela sua musculatura e por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar Óbvio que não, né? Sem chance. a esposa no casamento para noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu tô superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Altura. Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou Mais outro ali que se melou todinho, né? que quando ele está perto do ser humano a diferença não é tão grande, mas esse bicho é bastante grande. Então bora falar do tamanho deles, e para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos, e aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante, até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada, mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,70 m. Eu imaginava que eles fossem bem mais altos. Assim, grande, da largura ali ficou evidente, mas eu pensei ali naquela imagem ali com o fotógrafo que ele chegou perto, eu pensei que fosse bem maior. 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai, ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem. Ou seja, é forte pra caramba. A altura média entre homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. A minha é 1,81. Só que não é bom o homem contar vantagem de altura, porque a envergadura... É, isso que eu já ia comentar. A questão da envergadura também faz muita diferença. Por mais de 2 metros, cara, imagina só alguém ali te socando e você não conseguindo chegar perto ali pra poder devolver o soco. É complicado. A altura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto a de um Olha homem aí. costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem, cara. Ele consegue, ele segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão de vários homens vai chegar. E eles têm altura próxima. Significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila
Como, por exemplo, as bolas, né? Os olhos, a garganta. Só que tem dois problemas aí, né? O cara, pra chegar nos testículos do É briga de rua, né, galera? Briga de rua não tem regra. O que conseguir acertar ali pra poder já acabar com o cara, melhor. gorila tem que estar de frente pra Melhor mãe dele chorando do que a tua, né? A nossa. ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era, isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! Olha, como se você não Pô, aí a mordida arranca. Só uma já arranca a cabeça do ser humano. um tanque de guerra já não bastasse, Olha aí, ó. Cabe certinho uma cabeça de um ser humano aí. Espoca que nem uma melancia. o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Para efeito de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida, pô, vai ser igual a de uma cosquinha. Vai fazer nada. Ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá. Ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago que a mordida de um gorila pode fazer. Tá, e se isso tudo não foi suficiente pra achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas, etc., no tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né, em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele Eu acho que gorila ele não é carnívoro, né? Pra que ele precisa desse dentão aí? possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba e provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para, bom, quebrar o crânio de um ser humano se ele de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, está relacionada Pacífico até segunda ordem, né? a isso aqui. Se ele se sentir ameaçado ali, meu irmão, não esteja na frente dele. Aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai para a mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco zigomático e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum-Man, desce por aqui e vai até a mandíbula. E na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo, onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí, a crista do Spectrum-Man, essa crista aí exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. E se esse bicho te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa, mas isso tudo é uma estimativa, para ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila, mas a gente presume que seja muito, muito forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. E aí, galera, qual será que vai ser o veredito? Eu tô team gorila aí, hein? Não acho que os 100 humanos seriam um páreo, não. O vencedor dessa batalha mortal é... o homem. Ou melhor, Ô, louco. Rapaz, será que ele não tá sendo clubista, não? Vamos ver aqui o que ele vai trazer de justificativa. os 100 homens. Eu sei. A maioria da galera tá comentando na internet que o gorila vence. Porque, realmente, né, quando você olha para as capacidades do gorila, fica difícil visualizar como homens vão bater de frente com isso. Tipo, pô, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas.
A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas, como consequência, ele cansa muito rápido. É por isso Bom, aparentemente ele tá dizendo aqui que o ser humano iria ganhar o gorila ali pelo cansaço, né? que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 quilômetro por dia. Conclusão, mesmo que você coloque 100 homens bananada para lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais para lutar, enquanto os homens também não são burros. Não vão se jogar na frente do gorila para se matar de graça. Ele tem um ponto, hein, pessoal? Tem um ponto, tá me convencendo. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas, eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto para os ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá para tratar o homem como se a gente fosse só saco de batata, pô, galera. É verdade, não dá pra tirar pra merda assim não, né? Eu não sei de onde essa trending veio, mas 100 homens não tem como, é muito homem, cara. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. E já sugere outra batalha mortal. Isso aqui foi só um aperitivo de... Me convenceu, hein, galera? No final, saí convencido aqui de que os 100 homens conseguiriam derrotar o gorila sim. Acho que ele trouxe um ponto relevante sobre a questão da resistência, apesar de que em vários outros aspectos o gorila consegue vencer, mas dentro dessas condições ali que teriam várias pessoas, realmente faz sentido que os seres humanos venceriam. É isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem acompanhou e assistiu aqui esse vídeo. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal, a gente está sempre reagindo aqui a alguns dos melhores vídeos da internet da semana. E até a próxima, já deixa o like aí, se inscreve no canal caso você tenha gostado aqui do nosso vídeo.